vocês estão? Ou boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Vocês que acompanham isso aqui desde o começo, ou seja, uma meia dúzia, vocês estão vendo que houve uma mudança, né? Uma mudança significativa. Agora, o Resenha Livre Sanca Podcast começa a ser armação e companhia, arte, variedades, debate, enfim, várias coisas. Estamos aqui agora completando a nossa rodada de julho do mês do rock. A gente está com mais uma banda aqui, a Up Garden, banda de São Carlos, interior de São Paulo. Aqui tá aqui, vocês são uma banda, né? E a gente veio falar de música aqui. Bom, galera, e aí, meu, como é que vocês estão, galera? Beleza? Beleza. Obrigado pela oportunidade, viu, Rodrigo? Imagina, fique à vontade, galera. Aqui é a casa de vocês, esse microfone é de todo mundo aqui. Pessoal, vamos lá. Desde 2019 existe a Up Garden. Essa aqui é a banda Up Garden, tá? E desde 2019 eles começaram. Me conta um pouquinho aí, quem que vai contar de vocês? Eu vou contar. Você vai contar, Mi? Tem uma explicação, né? Porque, na verdade, eu fui fundador da banda, um outro colega, mas a gente iniciou a banda em meados de 2019. E final de 2019, chegando na pandemia, né? Ninguém estava esperando por tudo aquilo. E a gente chegou a fazer uma apresentação, a primeira apresentação nossa, em 2019, foi bem no finalzinho. A gente estava naquela fase de ensaio, definição de repertório. No comecinho a gente teve algumas trocas de músico, mas a banda foi fluindo. E aí a gente chegou a tocar no dia 7 de março de 2020, e depois no dia 14 e no dia 16, lockdown, pandemia. E aí meus companheiros de banda, da primeira formação, o pessoal ficou tudo assustado e quiseram parar. E eu não quis parar. E aí eu falei para a moçada, galera, eu não vou esperar vocês, eu vou seguir em frente. Foi aí que eu conheci o Alan. O Alan, acho que eu conheci, ele foi num grupo de músicos de São Carlos, no Facebook, eu divulguei que eu estava buscando músicos. Aí o Alan falou, opa, eu sou guitarrista, eu vou encarar o desafio, também estou buscando o mesmo que você, né? E na sequência entrou o Duda. E aí, um trio, né? Mas estava faltando gente. E aí, nessa época, aí, a gente sabia que a gente estava com a pandemia, e o negócio não estava fácil para ninguém. A gente começou a ensaiar com todo mundo de máscara, só o Duda que ficava sem máscara na época, e a gente estava bem devagar. E na sequência, cara, a gente teve mais umas trocas de músicos e permaneceu o Mi, o Duda e o Alan. Até que em 2022 a banda começou a vingar de verdade, mas a gente nunca parou. Foi tudo assim muito lentamente, um ensaio outro. A gente tem um pouco de preguiça de ensaiar, né? E aí, mesmo na pandemia, a gente continuou ensaiando, definindo o repertório. Mas aí 2022 foi quando a banda cravou e começou a vingar. O Zepon até sabe disso, né? A gente veio ensaiar aqui várias vezes, trocando um músico ou outro, e a coisa não ia. Mas aí com essa formação aqui, a banda vingou em 2022. Só o Michel, que entrou agora recentemente, mas a banda já estava formada. E agora nós estamos formados de novo. E aqui estamos nós, falando um pouco do nosso trabalho. Essa pandemia aí, ela, né, como no mundo inteiro, né, parou as coisas e tal, né? Mas assim, seria talvez, né, tomando todos os cuidados, todas as precauções, seria um bom momento para isso, né, para ensaiar, para juntar, para montar, né? Melhor do que outros momentos, né, que todo mundo trabalha, todos vocês têm outras profissões, né? Aliás, eu não vou repetir mais essa pergunta, tá? Vocês são músicos, né? Instrumentistas, vocalistas, enfim. Mas vocês trabalham, né? Todos aqui têm outra profissão, né? Pois é. Ô Duda, você continua trabalhando com venda de informática, de produção? Não mais, né? Mas é na parte de vendas ainda. Tá na vendas. Aonde você tá? Estou trabalhando numa distribuidora da Intempraça agora. Marcelão, e aí? Mas a tendência é querer ficar só na música, né? Vai estar difícil. Tá? É uma parte que ainda, né, tem aquele andamento. Marcelo, Eu sou professor universitário. Professor universitário? E qual Na área de computação. Computação? Nada a ver com isso. Aonde que você dá aula? Na USP. Na USP? Muito bem. Lá ainda tem o Redondo? Tem o Redondo, tem... Rola som ainda no Redondo? Ah, rola, hein? Tem a galera lá É mesmo? que
Olha, nós somos a geração que inaugurou lá o projeto Música no Redondo, ali da computação da USP. Nossa, me veio agora na cabeça isso aí, faz tempo, hein? Vamos parar de falar de velharia, gente? Vamos lá. Aquele menino ali que é o tal do Alan, né? O Alan Caruso. Eu conheci esses dias também, né, Alan? Esses dias, né? Imagina, esse aí eu conheço faz tempo também. O que você está fazendo? Qual a sua outra atividade, Alan? Então, eu trabalho numa empresa de equipamentos médicos, setor médico, equipamentos cirúrgicos mesmo. Eu trabalho com CNC, comando numérico computadorizado. E você, Michel? Eu trabalho numa empresa aqui de São Carlos mesmo, que é a Arquivo. Pessoal, e como é que vai ficar esse negócio que vocês, né, claro, estão na ideia aí, né, estão querendo fazer e já estão se desenvolvendo aí, das músicas próprias, da carreira, da Upgard como uma banda para projeção? Vai, Duda, toca o barco aí. O Duda na verdade, a ideia de autoral começou com você, né? Sim, sim. Quando ele entrou na banda, ele falou, cara, eu quero tocar cover e rock and roll, mas eu tenho letras aí, eu quero tocar um projeto paralelo. E aí a gente decidiu que o projeto paralelo sendo com a mesma banda, cover e autoral. É muito gostoso você criar coisa sua, né? Então você vai se expressar na letra, uma coisa que você escreveu. Entendeu? Você vai cantar diferente, você vai interpretar diferente. E esse lance da gente entrar no estúdio de ensaio, e faz isso, vamos fazer aquilo, a gente está criando a música, não está copiando de ninguém. Então isso eu acho bem gostoso de fazer e é o que eu quero fazer. Agora, depois da primeira que saiu, agora a gente quer arrebentar, gravar álbum. Eu não sei se álbum hoje em dia ainda rola, né? Mas porque umas 15 músicas para começar, né? Normalmente tem quantas aí na manga? Ó, tem essa que já está meio pronta. Agora a letra tem umas 15 já para trabalhar em cima. A instrumental já me apresentaram algumas coisas, né? E aí eu tenho que pôr a letra em cima, ou eles também vão escrever, não vai ser só eu também, o Alan tá ali, ó. Alan. A gente chega com os arranjos também, composição para mostrar. Aí eu... Tem coisa, por exemplo, tem coisa que eles vão apresentar que eu não gostei, já falo, não. Aí eles trabalham diferente também, mas é uma democracia. Né? Não é só porque eu não gosto, ainda vai todo mundo. Aí o Michel também agora colocando. Acho que ele vai ficar, né, na banda, né? É lógico. Então tá bom, né? É engraçado, né? Vocês estavam comentando de autoral. Foi a primeira vez que eu apresentei uma música autoral que a gente tocou esse final de semana. A primeira vez que eu cheguei e falei, pô, a gente criou isso. Toca com mais uma emoção a mais ali, né? E a galera curtiu. Então, aquele sentimento que você tava de um negócio nosso, a gente tá mostrando e meio preocupado, vendo a reação do pessoal, porque, querendo ou não, a gente tava num repertório extremamente conhecido ali, né, do rock. Colocou uma coisa que ninguém conhece, mas foi super positivo, assim. Eu senti que a galera curtiu também, vieram comentar depois. Então, ficou a cara da banda e eu gostei, assim, foi uma sensação boa. E todo mundo conversando, não, e essa pausa, e se a gente fizer isso, coloca um solo, Marcelão... Coloca uma pausa, o Marcelo já puxa um solo ali depois pro final. Então foi assim, divertido e foi gostoso, desde a parte dos ensaios, da criação, de soltar a criatividade. Do começo da música para o que ela ficou, teve bastante mudança. Tanto linha vocal quanto arranjos instrumentais. Mas eu achei que o resultado ficou satisfatório para mim, ficou muito bom. Não sei se quando a gente entrar no estúdio com o produtor, se ele vai mudar alguma coisa, ou se ele... Porque a gente vai estar aberto a críticas, né? Vai falar, faz assim, faz assado, a gente vai absorver e ver se rola também, né? A mudança, né? Não é isso, né? Sem dúvida, precisa. Isso é muito legal para quem está vendo esse vídeo, né? Para quem está vendo essa entrevista, esse podcast. Quem ou que pretende trabalhar com música, né? Quem pretende montar sua banda, né? Principalmente os novos, né? Que devem estar vendo esse vídeo. E também até quem não, velhos que não conhecem como se funciona. Vocês estão tendo uma aula aqui de produção de banda, de produção musical, de estúdio e de como se forma a música, como se constrói
a canção que vocês escutam aí, essas músicas vocês escutam, tá vendo? Entra lá o rapaz aqui com as letras, o vocalista, o Duda entra, aí ele vai apresentando, eles vão instrumentando, aí depois vai entrar em estúdio, depois vai mudar muita coisa. Como tudo que você faz na vida, né? Você vai começando de um jeito, aí depois você vai vendo que é de outro, né? Exatamente. E qual é a previsão disso aí? O que você acha? Então, você vê que semana passada, quando você ouviu o nosso ensaio, você comentou no início, a gente veio para ensaiar o repertório que a gente tocou sábado agora. É autoral? Não. Vamos só passar uma autoral para ver como que vai ficar. Se ficar boa, a gente toca. E aí a gente ficou 2 horas ensaiando aqui, eu acho que 50% do ensaio a gente ficou trabalhando na nossa música. Né? A guitarra com a guitarra do Marcelo, isso aqui não está encaixando, vamos mudar a base. Aí o Alan muda a levada dele. O ensaio foi isso. E eu acredito que ela não está pronta ainda. Dá para tocar? Dá, mas eu acho que do ponto de vista do arranjo, eu acho que vai ter muita mudança. A estrutura da música ela vai permanecer, a harmonia dela e tudo mais, mas eu acredito que riff, eu acho que às vezes um pouco a levada, eu mudei a levada do baixo naquele ensaio. O Michel falou, cara, volta porque estava melhor para mim, né? Porque a gente caminha junto, né? Aí eu mudei. Então assim, eu acredito... Quer colocar na gaveta aqui? Peraí, dá calma. Eu já deixei o meu ali no chão. Falei, não vou querer que atrapalhe. É assim que funciona esse podcast, é na hora, no momento, e bora que vamos. Então, ô Rodrigo, eu acredito que ela não esteja pronta ainda, eu acho que vai melhorar. Foi o que eu falei, né? Quando chegar no produtor, ele vai dar os pitacos, né? A gente tem alguns esse solo não esqueletos. encaixa aqui, ou faz o solo antes, ou muda aqui, esse refrão, em vez de você jogar aqui, você joga pra trás. O produtor, por um acaso, vai ser aquele rapaz que está ali atrás, ali? Esse produtor, esse técnico de estúdio? Foi citado o nome dele. Muito bem, será mais uma banda que vai começar aqui na Feedback Records e que vai dominar o mundo, se Deus quiser. Então foi isso, a música não está pronta, acho que a gente vai trabalhar, a gente tem esqueletos de outras músicas. Né? Vocês estão escutando minha quinheca aí, galera? Aí, ó, o negócio é louco aqui. Vamos lá. Desculpa. Rock and roll é assim. É assim mesmo. Complementando Então é isso. aí, que tava, desculpa interromper, mas assim, às vezes tem uma mudança ou outra, que o Michel falou pra mim mudar uma parte da guitarra, e eu acho que é mais difícil se compor do que você tirar um cover, né? O cover lá tá pronto, agora se fazer a composição já é uma construção, assim, tijolo por tijolo. Então, Composição você tem que primeiro agradar pra gente, né? Agradar nossos ouvidos. Mas a gente tem a preocupação também de agradar quem vai ouvir. Então a gente tem que passar a mensagem que a gente está tentando para a pessoa. Mesmo que seja com um riff pesado ou não, a música tem uma mensagem. Ela vai ter que ser passada e a pessoa vai ter que entender, pelo menos eu acho. Porque hoje assim a música mais que está tocando, mais na atualidade, é muito vaga, não tem letra, não tem nada. Então a gente ainda está no modo antigo, que é criar boas melodias, boas letras, né, riffs. Eu não fico com música sem riff, eu adoro riff, entendeu? Principalmente a parte de influência de hard rock é riff puro, né? Então não consigo fazer uma música sem ter um riff de guitarra ou um tecladista lá também, fazer inspirado de Purple, né? Porque não, né? Existe um projeto que o Marcelo, posso falar? Você quer falar? Não, pode falar. Existe um projeto, como o Marcelo ele começou no teclado, ele é um tecladista, e um tecladista guitarrista. Talvez até um baixo de vez em quando também, né? Um pouquinho. Mas existe o projeto do Marcelo também fazer teclado nas apresentações. Legal. Show. E assim, ele vai dividir teclado, guitarra, e aí vai sobrecarregar um pouco mais o Alan. Vocês vão economizar muito com horas de tecladista para colocar na banda. Exatamente. Se bobear, se for mais econômico, coloca tudo nas costas dele e vai fazendo tudo sozinho. mais uma coisa mais pra levar no show, né? Já ganha em dobro, né? Ganha o cachê em dobro. Ele vai carregar equipamento em dobro, Vocês vão né? economizar em hora de estúdio, mas o Marcelo vai ter que ganhar mais. Inclusive tem um tecladista famoso que está se inspirando no Marcelo, né? O tecladista do Dream Theater está indo para guitarra também. Ah lá. Então ele está fazendo agora esquema de teclado e guitarra, você viu que está inspirando no Marcelo, grande Mas o Ligardi. que você falou de economia é interessante, porque quando a gente começou, a gente estava com uma guitarra só. E eu gosto de rock com 2 guitarras.
Vai colocar mais um, vai ter que Vai colocar mais um, vai demitir cachê. Eu falei, pô, eu prefiro ganhar um pouco menos, mas dar uma qualidade de som melhor, né? Vai fazer um solo, some. Ficou vazio o som, uma guitarra só. Então, também de música. E É diferente. nessa parte eu não gosto de economizar. Com músico, eu acho que quanto mais, melhor. Como mais ou menos eu sei em que campo que eu estou atuando nesse tema, que é música, banda, etc., então eu tenho que ficar dando meus pitacos, entendeu? Eu não me seguro mais. Então é o seguinte, vocês vão utilizar uma coisa, o solo longo de guitarra, o riff que você estava falando, né? As influências que vocês têm aí com o Guns, com o hard rock, né? Todos vocês são dessa área aí, né? Vocês caminham dentro disso, né? A música de vocês vai ser nesse estilo? Vai ainda ser nessa coisa? Acho que acredito que sim. Eu me lembro Assim, quando eu participei muito da formação do Jardim Cefálico, uma banda de São Carlos, que também é outra banda de rock das antigas, Ticão, Sassá, Fabião, enfim, aquela galera lá. Então. E eu lembro que, né, eu sempre fuçador e tal, e eu falava, gente, sabe quando que vai dar certo uma banda? Olha, aqui eu vou dar um palpite, hein? E pra vocês também que estão querendo montar a banda. O Rota 80 tem essa onda. O Rota 80 tem essa onda, inclusive quando forem fazer composições próprias. Eu falei, sabe o que está precisando? E olha o que aconteceu logo depois. O que vocês precisam fazer é falar como brasileiro. Inclusive eu falo que o Bardella é um bom compositor de rock, porque fazer letra de rock não é fácil. Você conseguir, porque você está falando para aquela galera, né? E falar com aquela galera não é fácil. E conseguir ter o diálogo com essa galera dentro de uma música, dentro de uma letra, é coisa que não é para qualquer um, não. sim. Eu admiro muito isso no Bardella. Ele conseguiu dar uma cara. E eu falava, galera, vocês precisam ser engraçados, tipo o Traje a Rigor na época. Apesar que hoje eu não escuto mais o Traje a Rigor, mas nós vamos invadir sua praia, meio zoeira, meio tirar um tal. E nisso que as bandas nacionais foram caminhando, tirando Cazuza, que era poeta, tal, etc. Quem falar de um modo mais divertido, que esse é o brasileiro, né? Então não adianta a gente querer dar aquela roupa gringa, né? Aí esse palpite, sabe quem surgiu logo na sequência que eu falei isso? Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi lá que eles eram banda de cover, etc, com toda uma história. 3, 2, 1. Então, o Mi que eu conheço faz tempo, etc. O Mi, fala aí pra gente sobre a sua história aí. Bom, na música eu toco desde 85, tinha 14 anos. Minha primeira banda chamava-se VHF, na época imperava em São Carlos o RTN, né, do Jairo, não sei se é o mesmo Jairo que você comentou, que era o tecladista, do Julinho, do Ricardo Finazzi, e tinha banda suburbana também, eu até toquei alguns meses com a suburbana, substituindo o Neto, que era o baixista, mas a minha banda era a VHF, formada por mim, mais uma galera e o Botinha, que todo mundo conhece, guitarrista. Essa banda durou aí quase 10 anos, mas e fui também o fundador da Amnésia junto com o Jorge. Tanto é que o Jorge chegou a tocar com a gente na VHF, quando a VHF acabou a gente montou a Amnésia. Mas os primeiros meses de Amnésia chamava-se Contramão, né? E aí a galera bebia muito e todo mundo esquecia a música em cima do palco, descia aí caos, a gente mudou o nome para Amnésia, né? E nessa época eu acabei voltando com a VHF, com o Botinha, e aí eu acabei saindo da Amnésia. Mas acho que eu toquei na Amnésia uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Foi uma época muito boa. Mas por volta de 99, 2000, eu parei com a música. Aí eu estava fazendo faculdade, estava com a cabeça em outras coisas, né? Trabalhei numa multinacional e depois chegou em 2015 e eu decidi voltar a tocar. Quando eu saí dessa empresa, nível de estresse altíssimo, cara, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim agora. E voltei, 2015. De lá pra cá, veio, antes da Upgard, teve alguma coisa? Teve. Eu toquei numa banda chamada Cadmo, toquei numa banda chamada Desnudo, já estava formado, eu fui convidado para tocar. Naquelas épocas lá, né? Toquei com uma galera, uma moçada gente boa, e
Mas acabou não acontecendo e agora a gente está com a nossa Obrigard. Ô Mia, a gente então quase se conheceu, né? Teve a Suburbana, você falou da RTN Suburbana. Sim. Quando eu era bem moleque, eu sou primo do Netinho Botelho e do Cássio Gilibello, né? Sim. O Cássio da RTN numa época, depois na RTN, e o Netinho Suburbana desde o começo, Sérgio Asbeck, Márcio Tamos e o... Era o Xandão, o baixista. Xandão. Você substituiu o Neto, depois, o Neto foi depois do Xandão. Exatamente. Na época eles trabalhavam autorais. Então, e eu era molequinho lá na janela do sítio do Neto, veio da Suburbana ensaiar, foi assim que eu comecei a ver as coisas e eu comecei a sair na noite. Bom, enfim, eu já contei isso no primeiro episódio. Veio do Neto Suburbano RTN, que eu achava o máximo o Julinho Perontes, que você não para de dar risada, Ricardo Finazzi, né? O Mascarenhas, né? Etc. Uma galera, o Maurão, depois uma época na batera, né? Sim, o Maurão. E toda essa galera aí, gente, é daqui do rock, né? Nós estamos encerrando. Galera de peso, rock, hein, na época. De peso, né? Inclusive, no primeiro programa eu comentei, falei, nossa, a geração que perdeu esses caras, realmente eles foram onde colocaram, eles colocaram os músicos são carlenses no setor profissional. Sim, exatamente. Né? Eu acredito que eles tiveram essa... Eu sempre falo para o pessoal que me pergunta, os mais novos, que antigamente São Carlos era muito forte no rock. Mas muito. Continua. Com relação em bares, principalmente, bares aqui em São Carlos hoje, assim, para rock ou mesmo, está mais escasso. Né? Mas com relação a música, ainda está bem forte, né? Bem legal. Mas antigamente era mais gostoso. Eu acho que tem a ver um pouco da época, né? O rock nos anos 80 e 90 era mais na moda, né? O 90 com o Nirvana, né? Etc. Já estava mais na mídia, né? Então, era mais procurado. Até o rock né? nacional também estava bom. O rock nacional, nos anos 80, enfim. O que acontece também, a questão dos bares, eu acho que hoje até tem mais. Né? E eles até são mais profissionais, mais bonitos, mais viçosos, né? Etc. A gente tocava nos DCS, arrebentado, cheio de pulga, rato, barata, nos casos arrebentadão lá. Hoje o caso nem tem mais caso, era toda sexta-feira, né? Aquele cartaz do caso com o Bob Guspe e acho que como é que ela chama? Da noite lá, a Rebordosa, os dois indo pro caso, vamos pro caso sexta-feira, nossa senhora. A gente é da época, por exemplo, eu tinha Dogma, né? Na época. Dogma. E a gente era da época de sair. Vem cá, o Dogma era o Oséias, o vocalista? Não. Quem que era o Dogma mesmo? Era eu, Paulo, Silmar, o Dedão e o Rodrigo Volpe. o Rodrigo Volpe. Ah, é verdade, o Ele Rodrigo era Volpe era da Dogma, tá certo. A gente Todos começou lá eram- no Bar, né? Aham. Aham. E a gente é dessa época de sair, colar cartaz no ponto de ônibus, né? Tinha E Facebook, internet. Não tinha, né? Exatamente. Que eu achava muito mais legal, sabe? Eu achava, Era uma batalha maior, né? Era uma- Hoje tá bem mais fácil. Era mais emocionante, né? Era mais forte. Sair pra colar né? os cartazes. Então saía, a gente pegava um carro lá, meu pai ajudava também, vamos que eu levo vocês, colando os cartazes, ponta de ônibus, polícia não podia. Às vezes tinha que. Eu já fazer fui isso multado no cumprido. espaço por estar colando cartaz em pão de ônibus, tá, etc. Então, eu fui meio pra encher o saco mesmo. Marcelão, e aí, cara, como é que é? Qual é essa história aí na música? Vamos lá. Um pouquinho da sua vida aí. Eu sempre fui envolvido com música, né? Desde quando eu tenho uns 5, 6 anos, minha mãe me colocou eu e meu irmão para fazer aula de órgão, sabe esses órgãos de igreja, né? E eu lembro até que eu era pequeno, né? Não alcançava nem o pé, né? No pedal lá do órgão, né? Então eu ficava só na mão lá, daí o professor ensinava ali. Mas eu fiz, né? Vários anos aí de órgão, depois teclado, né? Aí quando eu fiquei adolescente, fui meio rebelde, assim, daí eu resolvi ir pra guitarra, né? Daí comecei a gostar de rock, aí comecei a fazer aula de guitarra e até na época no colegial lá eu tinha uma banda cover, né, de Iron Maiden, e aí a gente fez alguns showzinhos aí, mas aí depois assim, aí fui pra faculdade, né, daí fiquei só brincando mesmo em casa, né, e agora recentemente aí que surgiu, né, a Obrigard aí, que daí que a gente começou mesmo a fazer show, né, tocar com banda, né. Então a história é essa, assim, eu sou bastante eclético também, né, então eu gosto de
hard rock, eu gosto também de mais heavy metal também. Mas por essa influência aí de tocar teclado também, eu gosto de umas coisas um pouco mais pop, né? Então é isso, né? Maravilha. O Marcelo, ele é a gente fala, é o maestro da música. Ah, é, né? Guitarra, teclado, Baixo, toca baixo. Então, cara, Tá certo, tá certo. E você, seu menino? Me É. conta aí. Então eu comecei assim, meu pai tinha vários vinil de banda, aí ele tinha do Nazaré e do Rush, aí eu ouvi assim, me apaixonei, a hora que eu peguei pra escutar assim, aí comecei com essas influências, de Purple, Black Sabbath, aí parti pra uma área mais o heavy metal, Iron Maiden, Metallica, Angra, e essa, sou bem eclético também, gosto de hard rock. Aí eu fiz um tempo de aula de guitarra, uns 4 anos, né? Deixa eu ver, tem bastante coisa, não tô lembrando. Gente, eu conheço o Alan Caruso faz tempo, o Alan Caruso, guitarrista. Sempre foi assim, esse menino tímido, quietão, na dele, né? Sempre foi esse jeitão assim, é o jeitão das madeiras, das coisas. É isso aí, né, Alan? Fica à vontade. Minha primeira você banda tá em casa. minha primeira banda foi a banda Sirius, com o Daniel Delelo, o Cristiano, o Fábio Bigode. Olha. Ele tocava rock and roll, tocava uns The Purple, tocava alguns barzinhos aqui também. Massa, massa. E você, seu menino? Cara, eu tava pensando aqui, várias O que você ia referências, falar? né? O que você ia inventar? O Mico comentou da Amnésia. Eu lembrei que eu tive uma banda que era tributo a Nirvana, chamava Hangover, mesmo esquema. Todo mundo sempre tocava bêbado e no outro dia todo mundo de ressaca, então era bem essa pegada. o nome sugestivo. Eu passei por um cover de Beatles também, minha primeira banda foi cover de Beatles. Então era cabelinho, instrumento, tudo cover, assim. A galera era boa, eu sempre fui o mais novinho da banda, assim, né? E Continua. Continua. A gente tocava bastante em Campinas, Barão, porque eles eram de lá. Eles vieram me buscar aqui. E um lance engraçado que eu lembrei, que como era cover mesmo, a gente tentava deixar o visual igual e tal. E o George, na época, o nosso guitarrista, ele era loiro, com um cabelinho bem ralinho, assim, o cara usava uma peruca, cara, ficava engraçado, eu lembro que parecia o Beisola da Grande Família, com a peruquinha, assim. Grande abraço pro Ico, ele tá lá em Portugal agora, a banda foi pra lá. E foi evoluindo, passando o tempo, fiz tributo da Edifício, fiz bastante coisa, assim. Parei de tocar, mesmo esquema do Marcelo, faculdade, estudo, trabalho, foquei ali uns 5, 6 anos. Parei de tocar, voltei com a Rota 80, que é um projeto paralelo que eu tenho também, com o Zepon inclusive. E eu queria depois ver se a gente conseguia filmar a dancinha que ele fez ali para passar também no podcast, que foi perfeito, acho que daria daria um talento ali, a dancinha do Zepon. E entrei recentemente, como me comentou, né, na Epic Garden, é um som que eu gosto bastante também, tenho bastante influência ali do hard rock, do heavy metal. Curto bastante a pegada do funk, Grand Funk Reload também, tem uns funks antigos assim, que me pega bastante, é minha área assim, de bateria. E pessoas icônicas aqui de São Carlos, eu comecei fazendo aula, estava pensando nisso também, é engraçado, com o Marquinho Joey, Marquinho, grande batera do Bigode, e eu estava fazendo aula numa oficina de moto. Então o Márcio Dias, ele tem o 13, né, ele tem a oficina dele e no fundo ficava uma bateria, eu fazia Nossa, aula lá na casa do Marcelo, irmão, né, do Marquinhos. Exato, e eu sempre fui muito apegado com moto e bateria, e hoje eu estou vivendo isso. Tenho a parte ali de dados, né, que comentei, mas a maior parte assim, eu termino o trabalho, fecho o computador, eu vou tirar alguma E música. vem cá, você é dos Marvadeza? Não sou, cara, não tenho nenhum outro clube que eu sigo, mas conheço todos eles, assim. Conheço a galera do Insanos, do Marvadeza, conheço o pessoal do Pacto, Zapata, tem muita gente legal. Então, eu meio que converso com todo mundo, mas acabei não entrando em outro clube, não. Galera, vamos lá, vamos entrar agora na... Dá uma cortada aí. Uma pausinha. Ô, Van, tem um pedestal ali. Pausinha. Volta nessa última frase aí do Mamonas. Vai lembrar? O Mamona... Ele explodiu e depois Explodiu. começou a falar com uma Sim, música. E aí aí o que aconteceu? Infelizmente. 3, 2, 1. Aí o Mamonas, né, acabou tendo esse destino, né? Infelizmente, uma tristeza nacional aí. Eu gostava do Mamonas, eu achava que era interessante. Mas aí você citou o pai dela, eu particularmente eu gosto muito das letras dele. Então. O primeiro disco, os dois, né? Mas o primeiro disco do Tyler fica no meu carro.
legal pra mim, entendeu? Tem umas músicas engraçadas, mas tem umas lá, umas letras bacanas. Quem que vai falar aí? Vamos falar português, claro, galera. Eu conheço essa história faz tempo. Que é machista, tá? O rock é um território macho. Inclusive a gente homenageou as mulheres roqueiras aí nas nossas programações aí. O rock é um território macho mesmo, mas isso aí vai mudando e essa história vai acontecendo. A mulherada tá dominando na música. Se no rock, Deus hein? quiser. Se Deus quiser. Tem vai. bandas, tem umas baixistas que eu conheço aí que eu vou te contar. Todo o sucesso, todo o nosso apoio, que a gente O que você falou, compor no rock nacional é complicado. Você tá falando com o brasileiro, que é zoeira, o brasileiro é Inclusive zoeira. foi uma das... A gente discutiu, né, das sobre a letra. discussões, e aí, vai escrever em inglês, vai escrever em português? Falei, não, cara, eu quero escrever em português. Quero falar em português, a gente vai fazer primeiro show aqui no Brasil, né? Depois se faz em inglês. Talvez a gente poderia fazer Não. duas em inglês, né? Mas Não, porque tem bandas brasileiras aí, Sepultura, Wanga, né? Uhum. Então, que dominaram também essa parte internacional, mas a gente não está muito nesse, a gente quer mais o território mesmo aqui brasileiro. É isso aí. E sobre letra, na pandemia também, né? Eu fiz 3 letras, comecei a escrever. Tanto é que, na época, eu passei das 3 letras pro Digão Lancelotti. Falei, cara, você tá compondo aí, ó, quer minhas letras? Passei para ele. Nunca vi nada, ele nunca falou nada, nunca nem comentou. Digão, a letra é nossa agora que a gente está usando, tá? Pessoal, olha, negócio. Mas o Duda tá dando uma mexida nas letras mesmo. Porque tem muitas palavras que se repetem, que são muito iguais, tá? Vamos mudar um pouquinho. É o que está acontecendo. Pessoal, o negócio é o seguinte, esse podcast, ele está começando, né? E eu acho que nós estamos dando furos de reportagens aqui, porque o Napala teve aqui uma banda de uma moçada nova que eu descobri lá no Teatro de Arena, no Soma Festival, e eles estão aí, novinhos, ali com seus 22, não tão novinhos assim, mas enfim. E estão na composição própria, que querem fazer e tal. Nós estamos dando mais um furo de reportagem, Vanessa. Olha, quem vê esse vídeo daqui a uns 3, 4 anos vai falar, pô, foi lá que eles falaram a ideia. A Up Garden tá para entrar em estúdio, tá para fazer composição própria. E daqui a uns 3 anos, quem estiver vendo esse vídeo aqui, vai saber que foi aqui o primeiro programa fazendo história, já a segunda, terceira banda que fala o que está acontecendo no futuro. E você que está aí no futuro nos ouvindo, olha aqui onde foi que nós furamos a reportagem, furo de reportagem. É isso aí. Maravilha. Vai dar tudo certo. Mas o que ele queria falar mesmo? Então, o negócio é o seguinte. Tem essa ideia aí, etc., né, de como fazer a música, tal, etc., essa montagem. E de novo repetindo, galera, isso aqui é muito interessante aí, que vocês estão vendo como é que se formam as coisas aqui, né? E esse fato de ser, né, de uma banda do interior de São Paulo, etc., né? Vocês vão cair na estrada, né? Vocês têm essa intenção. Esse lance do interior prejudica um pouco, né? Acaba Porque ficando eu tenho- restrito ali, né? Eu tive banda cover do Guns lá de São Paulo, né? E lá, quando eu estava indo para São Paulo, você tem uma abertura maior de mercado, entendeu? Então você E a fica mais visibilidade, com a visibilidade maior, né? Então quando você fica no interior, você tem que... A briga eu acho que é um pouquinho mais árdua para a gente divulgar o trabalho, mas hoje tem internet aqui e facilita bastante, né? Se fosse nos primórdios nossos, ia ser meio Não complicado. tinha como. A gente tinha que pegar a van, a gente tinha que entrar na Santana Quanto do Guilherme, cheio dos equipamentos, ir para Ribeirão Preto, ir para não sei Na aonde. época era Santana Quanto. Aquela lembra? moça ali, ó, ela é de Taquaritinga, e a gente tocava em Taquaritinga. Daí quando a gente estava conversando aqui com o Napala, a comunicação, né, Vanessa, que a gente comentou que, mas como é que a gente conversava na época? Não, era clássico. Se encontrava. Não tinha como. Né, tem que chegar lá e conversar. E às vezes acho que mandava e-mail, às vezes dava uma ligada, que era ela que dava o termômetro, como é que vai ser esse sábado lá, tal, etc. E é muito louco isso hoje, né, gente? Porque a gente é de uma geração que pegou o telefone discado e hoje tudo isso aqui, ó. Eu fiz curso de rádio no final dos anos 90, nada disso aqui existia, acho que só essa mesa existia aqui, cara. O resto aqui, essa televisão não era assim, esses microfones não eram assim, aquela câmera não era assim.
Esses celulares, então... A gente não tem telefone em casa, você é no orelhão na esquina, pô. Muito. Você ficava sabendo do rolê pela galera. Ficha. Falava. Ficha. Gente, que legal, olha, esse é muito massa, porque teve aqui não só várias gerações, como nesse mês, em um mês aí a gente compactou mulheres, galera das antigas, gente nova, vocês aí complementando, entrou muito esse assunto da comunicação, entrou muito esse assunto da música, da história, de como é que você escutava a música, do cassete, do vinil, e que São Carlos é a cidade onde a gente grava, tá? Esse programa é onde está a Feedback Records, é onde eu tô agora, é a cidade que eu nasci. Essas são as galeras que eu conheço há muito tempo, né? Em que facilitou, inclusive, de estarem mais rápido, para a gente produzir mais rápido esse podcast, para a gente desenvolver mais essas ideias. Então, para o pessoal do Brasil inteiro, do mundo inteiro que vai estar vendo isso aqui, então é aqui em São Carlos que a gente está contando essa história. Por quê? Porque São Carlos realmente é forte nisso. São Carlos é uma cidade que tem uma tradição fortíssima no rock and roll, sempre, desde os anos 70, com rocha sólida, né? Aquela galera... Ah, você falou do VHF, cara. Eu me lembrei, eu estava no Luiz Augusto, o VHF foi tocar lá uma vez, tinha um evento, a banda VHF! Aí eu lembrei do Botinha, aí eu fui captando as peças aí, e buscando na memória as coisas. Eu tenho ingresso assim, ó, em papel desse evento guardado. O primeiro cartaz da nossa banda, quem fez... Foi o Motinha, que todo mundo conhece, Rocha Sólida. O Mota que fez o nosso cartaz. Pode crer, é um que eu tenho um cartaz guardado até hoje. Que eu não conheço pessoalmente, um dia vocês podem me apresentar o Mota. Era o guitarrista referência na cidade. Ele veio antes do Serjão, antes da galera aí que predominou na sequência. E que assim, que bom, tá? Obrigado por vocês darem continuidade a essa história, viu, galera? Isso pra mim é muito sério. A gente fez um remember aí bacana da galera, das bandas, né? Esse resgate eu gosto disso, cara. Isso. Eu não sei se é porque eu tô ficando meio saudosista, né? A gente acaba ficando mesmo, mas é interessante manter para as novas gerações verem, né? Sim. E para que isso mantenha-se vivo, porque é uma riqueza cultural nossa aqui, cara. É uma cidade que tem um rock and roll. Aí a gente tá falando de tantos músicos e alguns vão falar, pô, não falaram de mim e tal. Desculpa, porque vocês são muitos, velho. Saca? Tem muita gente aqui em São Carlos que toca, tem muita gente que tem banda, tem muita gente que tem história. Isso é muito velho aqui, que bom. E obrigado por vocês darem continuidade nisso, para que vocês continuem. Da época da Vadson. Da Vadson. Então, gente. Porque isso é a cultura, velho. Isso é o que mantém, isso é atitude, isso é rock and roll. Saca? Isso é... E cada vez mais bandas com música própria, o Tarja Preto, a Amnésia, vocês que vão vir, o Rocha, enfim, uma galera. E que isso vai se perpetuar para a eternidade. Isso é patrimônio cultural e nosso aqui, cara. E nosso, né? E que eu conheço um pouco de Brasil e que eu conheço um pouco da história dessa galera por onde eles andam, muita gente por aí respeita, cara. E é pesado mesmo, viu? É diferente, cara. Quando a gente caminha por aí e vê o peso daqui, cara, tem uma coisa a mais. Então, isso nós vamos valorizar. Nós temos aquele temperão, né? Tem o tempero, tem as influências, que eram gente grande, né? Eram pessoas... Sim. O Amauri, o Serjão, enfim, eram caras... bons isso, né, meu? Era de uma história, de conhecimento de rock, o Gabriel Zoe, e ainda toda uma galera. Não dá pra falar todo mundo, gente. Acho que tem em torno aí de uns 100, né, Thiago? De uns 100 caras. Mais, né? Até mais. Enfim, é uma galera forte aí, tem muita gente, né? Pessoal, como é que tá a agenda aí de vocês? Então, dezembro a gente tem uma data na Estação Peixe, é dezembro? Isso, é novembro. Você vai fazer essa data aí, mas o que a gente está focando agora é que a gente já falou, a gente vai trabalhar as músicas, a gente nem vai estar fazendo muitos shows. Ainda nesse semestre, né? Nesse semestre aqui a mais gente lá no final do ano, né? Mas vocês estão preparando. A gente vai fazer um final do ano, porque já estava marcado, a gente não vai desmarcar. E a tendência de shows mesmo é para janeiro para frente, que aí já esperamos já estar com um disco pronto, ou pelo menos metade já no... Mas então, donos de bares, donos de casa de show, pessoal aí, produtores de eventos, Banda Up Garden, se você quiser uma banda de rock de qualidade, com essa categoria dessa galera, então talvez até antes aí vai aparecer mais data, vocês chamem eles, tá?
E agradecer a vocês, obrigado Mi, obrigado Marcelo, obrigado Duda, obrigado Michel, obrigado Alan, tá? Valeu aí. E essa foi a última banda do mês de julho, do mês do rock. Valeu, galera. Passa os contatos. E aí, contato para shows? Eu não sei. A Instagram da banda, né? Banda Epigarden. Ou pode falar com o Ademir mesmo, ou comigo. WhatsApp 16 991 77 7138. Repetindo? 16 991 77 7138. Maravilha. Valeu, galera. Armação e Obrigado, Companhia. Marcelo. A partir de agora na internet. Vocês vão estar aí sendo divulgado tudo quanto é a forma de vocês acessarem. Obrigado. Valeu, Opigarden. Valeu. É nóis, Valeu, galera. valeu. Massa. Obrigadão. É nóis. Michelzão. Um abraço, galera. Valeu, pessoal. Produção.